Eu provavelmente deveria ter nascido há muito tempo, cara, porque tenho aquela mentalidade antiga, totalmente analógica, e eu simplesmente amo esses carros clássicos, só quero mantê-los vivos. Era com esse espírito que Joe Martin e a série Oficinaço conquistava o público. Durante anos, o programa levou os espectadores para dentro da rotina intensa de oficinas especializadas, mostrando profissionais que passavam horas transformando sucata esquecida em máquinas impressionantes prontas para voltar às ruas. Cada integrante do elenco carregava sua própria trajetória, marcada pela paixão por carros clássicos e pelo desafio constante de manter viva uma operação customizada em um mercado competitivo. Com o passar do tempo, alguns nomes deixaram o programa, enquanto outros permaneceram firmes no ramo. E até hoje, muitos fãs continuam curiosos para saber o que aconteceu com a equipe que acompanharam temporada após temporada. Agora, chegou o momento de descobrir onde está o elenco da série em 2026. Joe sempre foi o coração do programa. Como principal construtor, designer e proprietário da Martin Bros, ele tinha a rara habilidade de olhar para um chassi destruído ou um carro abandonado em um celeiro e enxergar o potencial escondido ali. Depois disso, transformava aquela visão em realidade, sem recorrer a atalhos, excesso de massa plástica ou soluções fáceis. Ao longo de 7 temporadas exibidas, Joe se tornou alguém em quem os espectadores confiavam, porque seu trabalho sempre pareceu autêntico e movido por paixão verdadeira. Após o fim do programa, Joe tornou a oficina completamente independente, operando em Johnson City. Mesmo longe da televisão, ele nunca desacelerou. Ao lado da equipe, ele continua enfrentando uma enorme lista de espera de clientes e frequentemente administra de 10 a 12 projetos simultaneamente. Entre eles, está o famoso Mustang Fuchsilla, 1979, um dos trabalhos mais detalhados da oficina. Cada alargamento de paralama e cada peça de vidro embutida continuam sendo fabricados manualmente, exatamente como os fãs viam na série. Mas um dos momentos mais difíceis para a oficina aconteceu em meados de 2025, quando Joe e seu irmão perderam um amigo de toda a vida. Raymond Bruce Anderson, conhecido apenas como Bruce pela família Martin, morreu em um acidente repentino aos 62 anos. Embora não fosse um integrante fixo diante das câmeras, ele fazia parte do círculo mais próximo da oficina e ajudou a construir o ambiente familiar que marcou a identidade da Martin Bros. Bruce conhecia Joe e Jason há praticamente toda a vida, trabalhou durante anos na oficina e era lembrado pelos antigos membros da equipe como alguém tranquilo, divertido e responsável por trazer leveza ao ambiente. Em 20 de julho de 2025, sua morte abalou profundamente todos ao redor da oficina. Ele deixou sua esposa, Robin Anderson, após 29 anos de casamento, além dos filhos e netos. A oficina publicou homenagens emocionantes e organizou uma campanha para ajudar a família com os custos funerários, recebendo mensagens de apoio de fãs durante semanas. Em 2026, Joe continua trabalhando diariamente na oficina. Agora, sem as limitações da televisão tradicional, novos episódios são publicados regularmente no YouTube, permitindo aos fãs acompanhar versões mais longas, autênticas e sem filtros do processo real de construção dos carros. Amanda sempre foi muito mais do que apenas uma figura de apoio no programa. Como esposa de Joe e coproprietária da oficina, ela cuidava da parte menos glamourosa do negócio: finanças, folha de pagamento, seguros, contato com clientes e a longa lista de espera que mantinha a oficina funcionando. Sem ela, muitos dos projetos pelos quais Joe ficou famoso jamais sairiam da garagem. Depois do fim da série, Amanda passou a aparecer ainda mais publicamente. Seu Instagram ultrapassou a marca de 130 mil seguidores, onde compartilha o cotidiano da oficina, eventos automotivos e sua paixão pelo resgate de pitbulls. Amanda já descreveu a vida após a televisão como libertadora, mas também deixou claro que administrar tudo sem o apoio de uma emissora exige um esforço diário intenso. Jason Arrington, mais conhecido pelos fãs como Shag, era praticamente o motor das negociações na série. Era ele quem viajava pelo Texas procurando projetos enferrujados, negociando preços com carisma e mantendo a energia do programa sempre elevada diante das câmeras.
O público adorava sua personalidade espontânea, mas sustentar aquele ritmo durante tantas temporadas começou a desgastá-lo. A agenda intensa também estava tirando dele o tempo que mais queria passar ao lado da esposa Danielle e dos 2 filhos do casal. Por volta de 2020, Shag tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo da sua vida. Depois de anos sendo o animador da oficina, o cara mais elétrico do ambiente e aquele que sempre roubava a cena com seu jeito acelerado e carismático, ele começou a sentir o peso da rotina diante das câmeras. A pressão constante de manter a energia lá no alto já não fazia mais sentido para ele. Aos poucos, ele percebeu que estava sacrificando momentos importantes da vida pessoal em troca da televisão. E foi então que escolheu desacelerar. Naquele momento, a prioridade deixou de ser a fama e passou a ser sua família. Ele queria passar mais tempo ao lado da esposa e dos 2 filhos, sem precisar viver preso ao calendário de gravações. Para ele, nenhuma temporada valia mais do que acompanhar de perto a vida das pessoas que mais amava. Por isso, decidiu se afastar dos holofotes e seguir um caminho mais tranquilo. Mesmo longe das câmeras, ele nunca abandonou totalmente o universo automotivo e o espírito comunitário que sempre fizeram parte de sua personalidade. Após deixar o programa, Shag se tornou cofundador da empresa Your Biker Gang, especializada em passeios turísticos com bicicletas elétricas e caminhadas pela região de Austin, no Texas. O negócio continua funcionando e virou uma nova forma de manter contato com pessoas sem a pressão da televisão. O antigo showman da TV encontrou uma nova maneira de se conectar com as pessoas, agora participando de momentos especiais e muito mais pessoais. Em 2026, ele vive de forma discreta na região montanhosa do Texas Hill Country. Continua apaixonado por carros, motocicletas e pela cultura automotiva, mas agora longe da correria da televisão. Para muitos fãs, ele continua sendo uma das figuras mais carismáticas que já passaram pelo programa. Enquanto isso, Javier Pons, mais conhecido como Shorty, era o tipo de pessoa que fazia tudo parecer verdadeiro dentro da oficina. Mesmo cercado por câmeras, ele nunca parecia atuar. Era simplesmente ele mesmo. Talentoso, humilde e completamente apaixonado pelo que fazia, ele conquistou o público ao transformar pedaços de metal em verdadeiras obras de arte sobre rodas. Muito antes da fama, ele já vivia no meio automotivo. Desde os 12 anos, trabalhava com carros clássicos ao lado da família, desenvolvendo técnicas de pintura e customização que mais tarde impressionariam milhares de fãs na televisão. E justamente por amar tanto o ofício, ele percebeu que precisava seguir o próprio caminho. Depois de 3 temporadas na série, ele decidiu sair da oficina. Não houve brigas, polêmicas ou problemas internos. Pelo contrário, ele saiu porque tinha algo ainda melhor esperando por ele: sua própria oficina, mais liberdade criativa e mais tempo com a família na região de Dallas. Além disso, também queria aproveitar a vida como avô, algo que passou a valorizar cada vez mais. A decisão acabou sendo perfeita. Atualmente, Sherry comanda a Shorty's Custom Paint, localizada em Midlothian, Texas. Ao lado de sua equipe, ele realiza pinturas personalizadas de alto nível, restaurações completas e projetos construídos do zero utilizando marcas renomadas como House of Color. Ele costuma dizer que sua cabine de pintura é como sua cozinha, e o resultado dos trabalhos mostra exatamente isso. Seu talento também ganhou espaço na televisão novamente. Ele se tornou apresentador da série chamada Oficina Tex-Mex, exibida pelo canal Motor Trend e disponível em plataformas como Prime Video e Discovery Plus. O programa mostrou que ele era muito mais do que apenas um pintor talentoso. Ele também tinha carisma suficiente para liderar sua própria produção. E fora da oficina, a agenda continua movimentada. Em setembro de 2025, ele organizou o Shorty's Lowrider Showcase, no Texas Motor Speedway. O evento, realizado em parceria com a United Lowriders Dallas-Fort Worth, reuniu alguns dos melhores lowriders do sudoeste americano e chamou a atenção pela qualidade impressionante dos veículos exibidos. Alguns participantes chegaram a conquistar os prestigiados prêmios nos Estados Unidos. O reconhecimento continua crescendo. Hoje, ele vive exatamente da forma que sempre quis, pintando carros, construindo projetos incríveis, participando de eventos e trabalhando totalmente nos próprios termos.
Já Jason Martin, irmão mais novo de Joe e cofundador da Martin Bros., sempre teve um perfil completamente diferente. Enquanto outros integrantes acabavam chamando atenção diante das câmeras, Jason preferia permanecer nos bastidores. Mas, quem conhece o funcionamento de uma grande oficina sabe que são justamente pessoas como ele que mantêm tudo funcionando. Durante boa parte da série, Jason ficou responsável pela mecânica, suporte de fabricação e organização dos processos internos da oficina. Era o tipo de trabalho silencioso, mas essencial para impedir que vários projetos simultâneos saíssem do controle. E mesmo após o fim da era Discovery, sua postura praticamente não mudou. Em 2026, ele continua trabalhando diretamente na oficina, em Johnson City, no Texas. Ele segue envolvido em projetos importantes da oficina, incluindo construções como o Fuchsila Mustang 1979 e a Chevrolet Nova 1966, apresentada pela equipe em eventos recentes de 2025. Quem acompanha retrospectivas e conteúdos sobre a oficina percebe que a descrição sobre Jason continua a mesma ao longo dos anos. O motor silencioso por trás da operação, aquele que faz tudo acontecer sem precisar aparecer. Diferente de muitos nomes da televisão automotiva, ele praticamente não mantém presença pública nas redes sociais. Ele raramente aparece sozinho em conteúdos e prefere continuar focado no trabalho. As poucas imagens mais recentes dele surgem nos vídeos do canal oficial da oficina no YouTube, geralmente trabalhando discretamente ao fundo dos projetos que ajudou a construir. Outro nome que marcou bastante os fãs foi Mike Zabonick. Especialista em soldagem, fabricação e trabalhos pesados em metal, ele era uma peça fundamental para muitos dos projetos mais ousados vistos na série. Seu jeito tranquilo, aliado à enorme habilidade técnica, fez com que o público rapidamente se afeiçoasse a ele. Com o passar do tempo, porém, os fãs começaram a perceber que Mike aparecia cada vez menos no programa. Entre 2019 e 2021, sua presença nas gravações foi diminuindo gradualmente. Mas, novamente, não houve nenhuma grande polêmica ou desentendimento. Na realidade, o problema era o desgaste causado pela produção televisiva. As gravações consumiam fins de semana, feriados e boa parte da vida pessoal da equipe. Além disso, Mike passou a sentir falta da privacidade que tinha antes da fama. As câmeras já o acompanhavam até em aeroportos e estacionamentos, algo que começou a incomodá-lo profundamente. Foi então que decidiu deixar o programa para passar mais tempo com a família e voltar a trabalhar em projetos longe das equipes de filmagem. Atualmente, em 2026, Mike continua morando na região de Dallas, onde realiza trabalhos seletivos de soldagem e fabricação em oficinas menores e mais reservadas. Hoje, ele mantém um perfil discreto e quase não publica novidades nas redes sociais. Ainda assim, muitos fãs continuam lembrando dele como um dos profissionais mais talentosos que passaram pela oficina, alguém que ajudou a transformar ideias impossíveis em máquinas impressionantes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.